Fala galera, beleza? Show de bola? Galera, vamos falar aqui rapidamente na linguagem Python sobre as classes e objetos, né? Como é que a gente trabalha aí com orientação a objetos nesses dois conceitos fundamentais no Python. Então vamos lá. Primeiro, né, pessoal, Python. Na verdade, Python é dito aí que é uma linguagem orientada a objetos, mas você pode usar também como uma linguagem procedural, como uma linguagem funcional, tá? Quase tudo aí em Python é um objeto que tem ali suas propriedades e que tem seus métodos, né? Antes da gente entrar na sintaxe para definir as coisas em Python, vamos entender o que é uma classe e o que é um objeto. Olha só, uma classe, né? Ela vai representar um conjunto de objetos que tem algumas características comuns, que tem características afins, né? Essa classe vai definir ali o comportamento dos objetos, que são os itens específicos, através de seus métodos e os estados que esses objetos terão a partir dos seus atributos. Então vamos pensar o seguinte, né? A classe é o conjunto de itens e cada item desse é um objeto, que é o que nós temos aí na segunda definição. Então um objeto é uma instância, ou seja, um exemplar de uma classe. Professor, dá um exemplo, vamos lá. Então nós temos uma classe chamada carro, por exemplo. Carro vai ter características comuns, né? Vai ter características comuns, vai ter ali, de repente, um motor, né? Vai ter um volante, vai ter quatro rodas, etc. Então você tem ali, você vai acelerar, você vai frear, que são os comportamentos do carro. Só que você tem carros específicos, né? Você tem Mercedes, tem Ferrari, tem BMW, você tem carros específicos, inclusive modelos específicos. Cada carro, cada item, né, específico, cada carro real, né, concreto, ele é um objeto nesse nosso modelo exemplificativo aqui. Então, uma classe é o conjunto de itens, por exemplo, animal. Animal é uma classe, né? Quando você pega um gato específico, quando você pega, né, ou uma pessoa, por exemplo, essa pessoa é uma classe. Ela tem atributos em comum, ou seja, várias pessoas compartilham de características, né? Cor dos olhos, cor do cabelo, né? Altura, peso, etc. Você tem características ali. E você tem comportamentos também, né? Que são os métodos. Você tem, pode andar, pode falar, né? Pode chorar, etc. Então, você tem coisas que são comuns. Isso é a classe pessoa. Quando você pega uma pessoa em específica, professor Ramon, por exemplo, aí você tem um objeto, né? Você tem um objeto. Só para a gente entender esses conceitos, para que a gente sabe como é que trabalha com isso no Python. Então, para criar uma classe no Python, né, você vai chamar simplesmente a palavra-chave class. E simples. Class, o nome da sua classe. No caso aqui, eu criei minha classe. E aí, dentro da classe, né, pessoal, olha que aqui é um bloco de código, dois pontos. Dentro da classe eu vou definir quais são os atributos, quais são as propriedades que aquela classe possui e também quais são os métodos, né? E também quais são os métodos. Quando eu coloquei aqui, ó, x igual a 5, eu estou dizendo o quê? Que nessa classe, minha classe, ela possui um atributo chamado x, que tem ali, né, um valor 5, tá? Eu poderia criar uma lista de atributos. E aí, como é que eu faço para acessar? Como é que eu faço para acessar os valores, os atributos de uma classe, né? Primeiro, eu tenho que trabalhar aqui com um objeto. Então, eu vou criar um objeto chamado de P1, ou seja, um item específico. E esse objeto vai ser de que tipo? Vai ser do objeto do tipo minha classe. Minha classe. E aí, eu vou mandar dar um print, ó, P1.x. Olha que sintaxe é essa daqui, pessoal. Eu vou chamar o nome do objeto, ponto, o atributo que eu quero. Então é o nome, ponto, alguma coisa. Ponto atributo ou ponto método que eu quero chamar. Então, para acessar uma propriedade ou uma função, né, ou um método de uma classe, de um objeto, eu uso o ponto. Então, quando eu chamei P1, eu estou dizendo, olha, eu vou trabalhar com o objeto P1. Ponto X, que é o atributo X desse objeto. E aí o valor aqui é quanto? 5. Beleza? Eu posso aí, né, querer inicializar esses atributos. A gente vai usar o método init, tá? O método init, ó, com dois hífenzinhos de cada lado, dois underlinezinhos de cada lado, que ele vai ser sempre executado aí quando uma classe é criada, quando uma instância, né, é criada. Então eu tenho lá a classe pessoa, classe person, né? Aí eu vou ter def init self name age, ou seja, né, si próprio ali o nome e a idade. Quando eu pegar self.name, vai receber o nome e self.age vai receber a age que eu passar, né? Então, olha só, eu vou criar um objeto P1 da classe person, passando como parâmetro John e 36. Quando eu chamar P1.name, ele vai me retornar quem? O John. Tá aqui. Quando eu me retornar
P1, quando eu chamar P1.age, ele vai me retornar a idade, tá? Aqui 36 foi o que eu passei como parâmetro. Então veja que eu posso instanciar objetos passando os valores dos atributos como parâmetro, né? Esse primeiro parâmetro, que é o self, né, pessoal, ele é basicamente uma referência para a própria classe. E ele é usado para chamar, para acessar as variáveis que pertencem à classe, né? Então veja que quando eu chamei aqui, né, quando eu chamei aqui no init, eu não passei como parâmetro self, porque ele é simplesmente uma referência para a própria classe. Então veja que ele vai usar, ó, self.name para acessar o atributo name, self.age para acessar o atributo age, né? Beleza? E aí como é que eu faço, por exemplo, para modificar um atributo de uma classe? Eu vou acessar aquele atributo, ó, p1.age, como é que eu acesso o atributo? Ponto, né? O nome do objeto, ponto alguma coisa. E vou botar 40, beleza. Agora, esse objeto P1 que tinha idade 36, agora vai ter idade 40, né? Se eu quiser deletar um atributo, basta usar a palavra-chave del. Basta usar a palavra-chave del. E se eu quiser deletar o objeto todo, excluir o objeto todo, eu vou usar del também, só que ao invés de dizer qual é o atributo, eu vou colocar o valor, o nome do próprio objeto. Show de bola? Então, pessoal, bem rapidinho, né? Só para que a gente entenda aqui as bases de trabalhar com classes e objetos no Python.